a justiça que dorme. Eu nunca gostei do silêncio. O silêncio sempre me pareceu cúmplice. Ela estava lá. Em cada noite que eu tentava esquecer, em cada manhã em que eu vestia um sorriso falso e dizia a mim mesma que estava tudo bem, mas não estava durante muito tempo, o silêncio foi o meu castigo. Hoje ele é a minha arma. Meu nome é Antônia e eu precisei morrer por dentro antes de aprender a viver de novo. Não sei quando exatamente comecei a desaparecer, mas lembro perfeitamente do dia em que percebi que já não existia. Era como se eu fosse um corpo vazio, cumprindo tarefas automáticas: trabalhar, sorrir, respirar e esconder. O que eu escondia era o peso de uma dor que ninguém queria enxergar. E quando tentavam, pediam que eu aguardasse, porque mexer no passado só traz mais sofrimento. Mas o passado não é um lugar distante. Ele mora dentro da gente, esperando a chance de gritar. Eu tinha 21 anos quando tudo começou a ruir. Ele era mais velho, respeitado, um homem de aparência calma e palavras doces. Dizia que eu era especial, que via em mim algo puro. Eu, que carregava carências e sonhos frágeis, acreditei. No começo era atenção, depois controle, depois medo. O medo foi se instalando devagar. Primeiro, nas pequenas coisas. A roupa que eu vestia, as mensagens que eu respondia, o tom da minha voz quando falava com outros homens. Depois vieram os gritos, as ofensas a manipulaco, até que ele me convenceu de que eu não valia nada. E quando o medo toma conta, a gente deixa de existir. Eu me tornei o que ele queria. Silenciosa, submissa, invisível, mas o corpo guarda tudo o que a mente tenta apagar. As mãos tremam, o coração dispara sem motivo. O sono foge e um dia o espelho começa a devolver um rosto que a gente não reconhece mais. Foi assim comigo. Um dia olhei para mim e vi uma estranha, o cabelo opaco, os olhos vazios, a alma cansada, e pensei: se eu continuar aqui, ele vai me matar, não com um tiro ou uma faca, mas com cada palavra que me faz acreditar que mereço essa dor. Fugi, fui embora com uma mala, 2 vestidos e um coração em pedaços. Não olhei para trás, só que o passado não respeita distância. Os primeiros meses longe dele foram um tipo diferente de inferno. O corpo estava livre, mas a mente continuava presa. Eu acordava à noite com o som da voz dele na minha cabeça. Você é nada sem mim. Quem vai te querer depois do que eu fiz com você? E eu acreditava. Era como se as palavras dele tivessem virado veneno dentro de mim. Tentei denunciar. Entrei em uma delegacia, tremendo, com uma pastinha nas mãos e o coração acelerado. A policial me olhou com impaciência. Disse que sem provas concretas era difícil. Provas, como se a dor precisasse de testemunhas para ser real. Saí de lá e chorei por horas no meio da rua. Naquele dia percebi o tamanho da solidão de quem sofre. A sociedade prefere culpar a vítima, porque é mais fácil do que admitir que o agressor pode estar na mesa ao lado. Eu me calei de novo, mas dessa vez o silêncio era o meu refúgio, não a minha prisão. Os anos passaram e a vida tentou seguir. Mudei de cidade, arrumei um emprego simples, voltei a estudar, criei uma rotina para não pensar, mas o trauma é como uma sombra. Ele se move com a gente. Mesmo quando fingimos que o sol apagou, foi em uma tarde qualquer, tomando café em uma padaria,
que o passado voltou. Um rosto conhecido apareceu na televisão. Era ele, sorrindo, dando uma entrevista sobre valores familiares e imoralidade. Tinham o convidado para um evento da cidade, um projeto social, ironicamente voltado para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Senti um gosto amargo subir pela garganta. A xícara caiu da minha mão. Naquele instante, algo dentro de mim despertou. Não era medo. Era raiva. Uma raiva antiga, guardada, sufocada. E, pela primeira vez, eu não quis mais me esconder dela. Decidi voltar para a cidade que me matou uma vez. Não porque eu queria relembrar menos, mas porque eu precisava me olhar no espelho e ver alguém viva. Ele tinha poder, influência, dinheiro. Eu tinha apenas a verdade e cicatrizes que ninguém queria ver. Mas descobri que eu não era a única. Uma colega de infância me procurou, tímida, com os olhos marejados. Antônia, ele também fez comigo. Outras vozes surgiram, uma a uma, como ecos de uma dor compartilhada. E de repente, a culpa que eu carregava se transformou em algo novo. Coragem. Não era só sobre mim, era sobre todas nós. A primeira vez que nos reunimos, éramos quatro mulheres com histórias parecidas, com marcas diferentes, mas a mesma vergonha grudada na pele. Falamos por horas, choramos, nos abraçamos como quem segura um espelho. Ali entendi que o que nos mantinha presas era o medo do julgamento, não apenas o agressor. Decidimos agir, não pela polícia, não pela justiça formal menos, mas pela verdade. Criamos uma página anônima, compartilhando relatos, nomes, datas, comportamentos, tudo o que ele fez, sem sensacionalismo, sem ódio, só fatos. A internet se tornou a nossa voz, e o que antes era silêncio virou ruído. No começo, ninguém acreditou. Chamaram de mentira, de vingança, de histeria, mas quando outras mulheres começaram a reconhecer o padrão, o tom mudou. Ele tentou processar, ameaçou, gritou, mas quanto mais ele falava, mais ele se revelava. A máscara começou a rachar. Recebi mensagens de apoio e também de ódio. Homens dizendo que eu devia superar. Mulheres perguntando por que só agora. Eu respondia com uma frase: porque agora eu posso um dia. Ele me mandou uma mensagem: você não sabe com quem tá mexendo? Apaguei. Pela primeira vez, não tremi, porque a verdade é que ele não me assustava mais. Eu já conhecia o inferno. E sobreviver a ele me fez mais forte do que qualquer homem que acha que pode destruir alguém com medo. O auge da história foi em um evento público. Ele subiu ao palco, rodeado de câmeras, palmas e aplausos. Falava sobre ética, sobre o papel do homem na sociedade. Eu estava ali, na plateia, o coração batendo, as mãos suadas, mas a voz firme. Esperei ele terminar, caminhei até o microfone e disse: antigamente eu tinha medo de falar, hoje tenho medo do silêncio, e é por isso que estou aqui. As câmeras se voltaram para mim. El Congle olhou para mim com a mesma expressão de sempre menos arrogância disfarçada de calma. Mas agora eu via o medo nos olhos dele. Não precisei gritar. A dor, quando é verdadeira, fala sozinha. Quando terminei, o silêncio da plateia era diferente. Não era mais o silêncio da cumplicidade, era o silêncio do impacto, da consciência, do desconforto. Ele saiu do palco sem olhar para trás. Dias depois, perdeu contratos, parcerias,
respeito. Não foi preso, não confessou, mas caiu. E para mim isso bastava. A justiça nunca veio pelos tribunais, mas veio pelo espelho. Hoje, quando olho para mim, vejo alguém inteira. As cicatrizes ainda estão aqui, é claro, mas agora elas contam uma história de resistência, não de derrota. Aprendi que o perdão não é obrigação. Perdoar é libertar-se do peso que o outro deixou, não absolvê-lo do que fez. E aprendi que justiça não é só sentença. É quando a vítima volta a andar de cabeça erguida e o agressor perde o poder de calá-la. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com o coração disparado. Às vezes, ainda sinto o gosto amargo do medo. Mas agora, eu sei. Eu sobrevivi. E isso, por si só, já é um ato de revolução. Hoje, trabalho ajudando mulheres a se reerguerem. Conto minha história, não para reviver a dor, mas para mostrar que é possível sair do escuro. E toda vez que uma delas me olha e diz: "Achei que só eu passava por isso", eu respondo: "Agora não está mais sozinha. A sociedade ainda fecha os olhos, o sistema ainda dorme. Mas eu não. Enquanto eu estiver acordada, ninguém vai calar a minha voz. Porque o silêncio, aquele que antes me matava, hoje é o som da minha força." Compartilhe essa história para que nossa força seja cada vez maior. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para aumentar nossa força. Unidos, somos mais fortes sempre.